Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ideias em Cortes. Como vocês puderam ver aí pela intro, nós estamos fazendo mais modificações no canal, com o intuito, obviamente, mais uma vez, de trazer um melhor conteúdo, um ambiente mais agradável para vocês. Eu fiquei alguns dias aí sem fazer, alguns dias sem fazer reações, embora, como eu já tinha dito, deixado claro outrora, que o meu intuito é fazer reações como uma forma de atingir o pré-requisito horas para monetizar o canal aqui no YouTube. Já temos quase 5.000 inscritos, mas ainda não temos a quantidade de horas necessária. Então, fui traçando algumas estratégias aqui, algumas eu percebi que iriam me levar para um caminho muito complicado e que poderia até mesmo derrubar o canal. Então, por causa disso, mais uma vez, vou voltar com os reacts, né? Vou fazer os shorts, né? Manter a pegada dos shorts e os reacts como uma forma de atingir mais rápido o pré-requisito horas. Entretanto, o que me desmotiva muito em fazer os reacts é porque o áudio do meu vídeo não é muito bom. E você já deve ter percebido isso, né? Com toda a sinceridade. Não há nenhum problema que vocês façam críticas aqui no canal. Pelo contrário, eu aceito. Desde que as críticas, obviamente, sejam com o intuito de construir. Não com o intuito simplesmente de massacrar, de tentar prejudicar. Ok? Então, o áudio não é muito bom. Então, o meu objetivo seria comprar um microfone melhor, desses de lapela, por exemplo, com áudio muito bom, mas entretanto o valor é um tanto salgado para mim, né? Então, o que eu pensei? Deixar o QR Code da minha conta Pix para que vocês possam fazer doações para que possamos aí atingir o valor necessário, que até onde verifiquei está entre 1.700 a 2.000, um microfone bom, né? Esse de lapela, e que traria um áudio muito mais limpo, um áudio clean, né? Então, para isso, para poder conseguir esse fone, eu precisaria desse valor. Então, o que eu preciso agora? Além de juntar dinheiro, eu vou precisar também, caso vocês possam, fazer doações. Está aqui o QR Code aqui em cima do canal, né? O QR Code da minha conta Pix, e também na descrição a informação quanto à minha conta Pix, para quem quiser. Poxa, Paulo, eu não tenho condições, eu também não tenho interesse em fazer uma doação Pix. Não há nenhum problema. Se você curtir, comentar e compartilhar, mais pessoas verão o nosso conteúdo e assim conseguiremos atingir o requisito horas mais rápido. Com o requisito horas atingido também ficará mais fácil, porque começaremos a receber valores por parte do YouTube para, após a monetização do canal, valores do YouTube. Ainda que seja pouco, logo de início, obviamente, porque não temos tantos inscritos, tantas visualizações, não é um canal tão visto assim no mundo, mas, mesmo assim, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Como diz o ditado popular. Então, isso vai nos ajudar a atingir mais rápido o nosso objetivo aqui de comprar um microfone melhor e trazer vídeos com a melhor qualidade de áudio e, além disso, mais vídeos por dia, né? Porque com um áudio melhor eu consigo entregar mais rápido. Esse aqui não, preciso fazer um tratamento de áudio muito longo, muito demorado, muito chato, e ainda assim o áudio não sai tão bom assim. Então, mais uma vez, se você quiser ajudar, o QR Code aqui acima. Se não puder ajudar desta forma, ajude de outra. Curta, comente, compartilhe para que o YouTube possa levar o nosso conteúdo a mais pessoas. Enfim, vamos dar o vídeo. No vídeo de hoje nós temos aqui um comentário do Monark no podcast Três Irmãos Podcast sobre o Igor 3K. Recentemente o Igor fez uma declaração que o Monark era burro e diante do questionamento aí que o entrevistador fez ao Monark, o Monark fez uma declaração e está repercutindo bastante. Então, vamos analisar aqui, vamos fazer a nossa reação, mais um vídeo de reação. Assim, a gente tinha combinado de não falar de flow, essas coisas, mas é foda, né? Bem ontem é porque assim, a gente sabe que não vamos falar. Todo podcast que você vai, né, que a galera te chama, é o único assunto, né, velho? E assim, você é uma cabeça tão grande, dá pra falar de tanta coisa com você. Pra que ficar conversando a mesma coisa, sabe? Clique, né? Dá clique. Mas vamos lá, pô, faz parte. O próprio Danilo Gentili já falou isso, né? Que sempre que ele vai num podcast, é as mesmas conversas, né? Qual que é o limite do humor? Ele tá cansado, velho. Não vai mais, porque ele não quer ficar conversando as mesmas coisas, né? E a gente não ia fazer um hoje,
Caiu o Não, ele tá Monark. É só a Opa, câmera, não, né? desculpa, a bateria tá acabando aqui, né? Deixa eu pôr pra Beleza, carregar. beleza. A gente falou, né? Não vamos fazer um episódio sem falar. Mas bem ontem o Igor deu uma entrevista num lugar, né? E aí o cara perguntou pro Igor, que inclusive foi um cara que já foi no Flow, já foi convidado na época de vocês. E aí perguntou pro Igor, né? Falou assim, ó, o Monark é burro? Aí ele pegou e falou assim, o Monark é burro. Falei, caralho, velho, que doideira, né, bicho? Que doideira. Você chegou a ver isso Cara, aí? eu sei, eu vi porque eu reagi num outro podcast que eu fui, mas, cara, o Igor continua sendo o Igor, entendeu? Ele acha que ele é muito inteligente, porque ele é um vendido, entendeu? Beleza. Não é inteligência. A diferença entre nós dois nunca foi inteligência, entendeu? Quer dizer, apesar de ser muito diferente, na minha opinião, né? Mas a diferença foi mais uma questão de princípios, né? E de visão de vida, visão de mundo, né? Do que você quer para você, qual é o seu legado, né? Então, o Igor escolheu o caminho das máquinas, o caminho corporativo, né? Ele decidiu ceder a visão inicial do projeto em prol de uma garantia mercadológica e uma aceitação no mainstream mais à esquerda, digamos assim, né? Aquela esquerda caviar, né? Então, essa foi a decisão dele, né? Eu acho que achou a única forma que ele encontrou de manter a estrutura, de prosperar, né? De conseguir acesso dentro da bolha mainstream. A decisão, tipo, na visão dele, acho que foi muito inteligente, porque ele conseguiu manter o status social dele, ele com certeza está ganhando mais dinheiro do que eu. Então, acho que é por isso que ele deve se considerar mais inteligente nessa decisão, entendeu? Mas aqui aí vai que os nossos princípios são diferentes, né? Então, não é uma questão de inteligência, é uma questão de vontade, né? De desejo. Quando você saiu do Flow, você chegou a assinar alguma cláusula no... E antes de prosseguir aqui, realmente, o que o Monark falou faz total sentido, porque antes eles eram amigos, iniciou todo o projeto Flow, etc. Mas após o Monark começar a receber ataques, utilizaram a declaração dele, que foi uma declaração que ao menos ele classificou posteriormente como infeliz, mas enfim, ele seguindo aí a ideia de liberdade a todo custo, defender a liberdade do direito do outro, independente, acabou defendendo algo que vocês já sabem, quem já segue o Monark há tempo, já conhece o Monark, sabe qual foi a declaração que ele fez em relação ao partido do bigodismo de lá da Alemanha. Então, ao fazer essa declaração, pessoas que estavam incomodadas com ele se aproveitaram, gente grande, se aproveitou disso e começou a massacrá-lo. E daí o Monark não pode ter mais rede social, não pode ter Instagram, não pode ter Facebook, não pode ter nada, está proibido. A justificativa, qual justificativa? Não sei. Mas enfim, proibiram o Monark de tudo que é rede social. O Igor 3K fez logo, buscou de, ao menos, como as pessoas colocaram, né? E é o que aparenta, dizer a verdade, é o que ficou evidente. O Igor 3K começou a gradativamente se afastar do Monark, não apenas no que se afastar, no que se refere a manter a parceria de fazer o Flow juntos. Até porque o Monark, como vocês sabem, já parou há muito tempo de fazer o Flow. Mas também de não se relacionar à pessoa do Monark, entende? E acabou ainda fazendo essa declaração um tanto infeliz de que o Monark era burro, mas o que o Monark colocou aqui sobre não é questão de burrice, né? Ele tem princípios, né? Os princípios dele, os valores dele, do Monark, são diferentes do Igor 3K. Então, por causa disso, o Igor pode se considerar inteligente e, consequentemente, a perspectiva, tendo por base como nó os valores que ele tem, e hoje, da perspectiva do Monark, seria de que ele quer manter o padrão de vida dele, quer manter acesso a certos ambientes que hoje o Monark classificou como ambientes de esquerda, da esquerda caviar, etc. Então, a perspectiva dele era melhor manter isso, manter esse padrão de vida, em vez de comprar uma briga com um colega dele, amigo dele, de longa data, ao menos que no passado se diziam amigos, de longa data, para acabar perdendo tudo isso.
né? É essa questão aí que o Monark está colocando. Contrato onde você não poderia falar alguma coisa? Não assinei nada, não. Nada de Nesse sentido, não. confidencialidade, nada. Não, pode falar o que eu quiser. Legal. Pela- Até porque mandar o contrato, Monark não, calar não adianta. isso. Não adianta falar pro Não, Monark mas calar. isso é o mais legal, assim, Cala, sabe? Monark, cala. Não. Isso é o mais legal, Imagina. que, É, tipo, porra. até hoje o Coca fez um vídeo seu, né? E o Coca falou assim, cara, o Monark tem tanta coisa pra falar sobre isso, mas ele não quer falar, né? E respeita o Porque Monark. eu não quero ser o cara que fica, tipo, Eu sei, você não eu quer não ser quero o pagar filho de da vítima, puta, né? pra Não- começar. Aham. Eu também não quero ser o chato que fica meio que tentando destruir uma parada, entendeu? Sim, Vai ficar de tipo, mimimi, como né? Se vitimizando aí. Não quero, tá ligado? Pra mim, tanto faz. Eu quero que se exploda o Flow. Pra mim, eles são o que eles são. Eles, né, boa sorte pra eles, na minha visão, sabe? Você aceitaria sentar numa mesa com o Igor e trocar uma ideia? Ao vivo? Claro, É. por que não? Seria muito interessante. Trocar uma ideia transparente, assim, e cada um falar o que quiser um pro outro? Eu aceitaria numa boa, se ele quiser. Ia ser foda, hein? Pessoalmente seria melhor, inclusive. Eu boto até que essa parada tem que ser, mano. Mas você acha que seria produtivo uma conversa dessa? Porque também tem essa. Dificilmente. Produtivo, não. Acho difícil. Mas seria legal, seria divertido. Não, então, Eu falaria algumas coisas que eu quero falar. então você falaria, então. Se ele Cara, eu não aceitasse, nego ó, vou conversa com trocar. ninguém. Eu não nego conversa com ninguém. Pô, ia ser foda isso aí, Robertinho. O Três Irmãos está sendo conhecido como a casa dos debates no Brasil. Eu pensei sobre marcar isso. um debate. Flow Mas eu versus duvido Monark muito, Talks. viu? Eu duvido Flow muito que versus aconteça. Monark Talks. Eu também. Não, Eu acho que eu você não não vai duvido, querer. eu não duvido, sabe por quê? De verdade. Assim, pô, sobre argumentos e sobre falar e de sentar em qualquer mesa, isso aí você nunca teve problema. Da sua parte, você já falou que você vai tranquilo. Do outro lado tem o Igor. O Igor não vejo ele com nenhum problema também de fazer isso, não. Talvez aqui no podcast não seja o lugar que ele aceitaria, mas aí também já não poderia nem acontecer, porque a proposta inicial já foi nossa. Mas eu acho que o Igor tem coragem e tem, aspas, uma obrigação de vir aqui esclarecer pro Brasil inteiro, mano. Tudo que vocês dois Na têm pra frente expor. do Monark, né? Pra Na expor, frente sabe do por Monark. quê? O Flow foi a inspiração de tudo que a gente tem disso aqui. É o Flow, mano. E ele ficou resolvido entre vocês. Mas não ficou resolvido pra todo mundo. Tanto é que todo mundo volta a perguntar, todo mundo fala disso até hoje. Tinha que ter um geral pra todo mundo que gosta do Flow, pra todo mundo que gosta do Monark, pra todo mundo que gosta do Igor. Pra todo mundo, mano. Não é sobre você ou sobre ele, é sobre todo mundo que se encanta com o que vocês fizeram. Mas, Robertinho, será que o Igor tem interesse em pôr as coisas às claras ou pra ele é mais benefício ficar no escuro? Cara, eu vou te falar assim o que eu penso, uma questão Eu ia moral nisso daí. responder. Assim, o Igor, ele sempre, depois que vocês se separaram, no meu ponto de vista, tá? Na minha opinião, ele sempre carregou um fantasma atrás que era sempre o Monark que levantava as bolas nas conversas, né? Pô, toda conversa do Flow era o Monark que levantava a bola, por mais que o Monark falava o negócio que o povo falava que era uma parada burra e tal, mas era o Monark que evoluía as conversas, né? Que dava o próximo passo da conversa, que não deixava a conversa morrer, né? Eu vejo que o Igor, depois que você saiu também, ele enfrentou um desafio, né? Até por isso, nos primeiros episódios, depois que você saiu, teve muito co-host, ele chamou muita gente pra estar na conversa com ele, até ele sentia a confiança de ir lá, mas eu acho que ainda existe algo que incomoda na cabeça dele, assim, de tipo, pô, velho, o Monark, ele desenvolvia melhor do que eu as conversas. Então, eu acho que ia ser uma conversa foda, vocês dois, pra ver, assim, quem que ia se destacar melhor ali na conversa, sabe? Gostaria muito de ver, muito de ver. Cara, Isso aqui é verdade. O Monark, embora ele fizesse colocações, uma dessas colocações que utilizaram, como eu já disse aqui, com
para tentar prejudicá-lo, para tentar tirar dele as redes sociais, a parceria que ele tinha ali no Flow, destruir a vida dele, era o Monark, de fato, que trazia ele, praticamente ele que tocava ali sozinho, as ideias dele, as loucuras dele, né? Que as ideias que ele tinha, puxava, iniciava a conversa, perguntas, etc. Era o Monark. E posteriormente, realmente ocorreu isso. O Igor trazia várias pessoas para tentar preencher esse vazio, mas ninguém preenchia o vazio do Monark. Porque o Monark, igual o Monark, não havia outro, né? O Monark, desse jeito que alguns consideravam inteligente, outros um pouco maluco, outros um tanto, outros que criticavam ele por causa do uso de certas substâncias, como vocês já sabem. Enfim, mas era o Monark. E não conseguiram substituir o Monark, né? Então, o Igor tentou preencher esse vazio, tentou buscar pessoas aí para tentar compor a bancada e continuar com os assuntos. Enfim, ninguém substituiu e ninguém consegue substituir o Monark. Houve até um outro corte desse mesmo podcast aqui, do Três Irmãos, mesma conversa, que eles disseram que o Monark tem o toque de Midas, né? Da mitologia grega, né? Tudo que ele toca vira ouro, né? O Monark até brinca, tem um toque de Midas mesmo. Até porque Midas, no fim da história, acabou sem comer, né? Porque ele tocava na comida, a comida também virou ouro, então, consequentemente, ele não conseguia se alimentar. Mas, enfim, esse foi o corte de hoje. Essa foi a nossa reação. Daqui ele vai falar outras coisas aqui que não tem muita importância. Mas, enfim, essa foi a nossa reação e, mais uma vez, enfatiza que precisamos aí atingir o requisito inscritos, não, o requisito horas, desculpe. Nós temos quase 5 mil inscritos, precisamos de 4 mil horas se recorrermos ao formato tradicional, como estamos fazendo aqui. E para melhorar o áudio, precisamos de microfone melhor, mas o microfone é caro. Então, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, faça aqui a sua doação pelo QR Code aqui acima. Se você não puder ajudar o canal de forma alguma, desta forma, melhor dizendo, mas você pode curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo para que o YouTube possa entregá-lo a mais pessoas, né? Se você entender que o nosso canal merece essa sua ajuda, qualquer que seja, curtindo, comentando, compartilhando ou ainda fazendo a doação de qualquer valor, faça, ajude o canal, ok? Vamos buscar melhorar sempre para vocês. Até a próxima e até o próximo vídeo.